Imagine um buraco no meio do deserto que queima sem parar há mais de 50 anos. Chamas eternas que iluminam a escuridão da noite. Um calor infernal que pode ser sentido a metros de distância. Os moradores locais o chamam de a Porta do Inferno. E o mais perturbador, ninguém sabe ao certo quando, ou se, esse fogo vai se apagar. Bem-vindos a mais um caso arquivado. Hoje vamos até o coração do Turcomenistão, no meio do deserto de Karakum, onde a terra literalmente queima. E a história por trás desse buraco flamejante é tão misteriosa quanto as chamas que nunca cessam. Estamos no ano de 1971. A União Soviética ainda domina metade do mundo, e suas equipes de geólogos vasculham territórios remotos em busca de recursos naturais. O Turcomenistão, com seus vastos desertos, era conhecido por estar sobre enormes reservas de gás natural. E foi justamente ali, perto da pequena vila de Darvaza, que tudo começou. Uma equipe soviética realizava perfurações exploratórias quando, de repente, o solo cedeu. A plataforma de perfuração inteira desabou, engolida pela terra. Em questão de segundos, uma cratera gigantesca se abriu. Cerca de 70 metros de diâmetro e 30 metros de profundidade. Felizmente ninguém morreu. Mas o verdadeiro problema estava apenas começando. Do fundo da cratera, gases tóxicos começaram a vazar, metano puro escapando para a atmosfera. A situação era perigosa. O gás poderia contaminar vilarejos próximos, envenenar animais, causar uma tragédia ambiental. E foi então que alguém teve uma ideia que mudaria tudo. Vamos incendiar o gás. Ele vai queimar por algumas semanas e o problema estará resolvido. Eles jogaram uma tocha acesa na cratera. O fogo se espalhou instantaneamente. As chamas subiram, o calor se tornou insuportável. E então, o fogo nunca mais parou. 54 anos depois, o poço de Darvaza continua queimando, dia e noite, verão e inverno, sem interrupção, como se a própria terra recusasse deixar esse fogo morrer. Mas aqui é onde a história fica estranha. Porque, oficialmente, quase não existem documentos sobre o que realmente aconteceu em 1971. A versão mais conhecida é a que acabei de contar. Geólogos soviéticos perfuraram, o chão desabou, eles atearam fogo. Simples assim. Mas quando pesquisadores começaram a investigar mais a fundo, descobriram algo perturbador. Não há registros oficiais soviéticos confirmando essa versão. Alguns geólogos que estiveram na região afirmam que a cratera pode não ter surgido de uma vez. Há relatos de que o buraco já existia antes, talvez formado naturalmente por um colapso geológico. Outros dizem que o fogo não foi aceso em 1971, mas anos depois, talvez em 1974, ou até na década de 1980. E tem mais. Testemunhas locais contam histórias contraditórias. Algumas juram que viram o colapso. Outras dizem que o buraco sempre esteve ali, como uma ferida aberta no deserto. Então, o que realmente aconteceu? Por que um evento geológico tão significativo teria tão pouca documentação? E por que, décadas depois, ninguém consegue apagar esse fogo? A resposta oficial é simples. O poço está sobre um reservatório de gás natural tão grande que alimenta as chamas indefinidamente. Mas aqui está o problema. Em 2013, um explorador canadense chamado George Kourounis desceu até o fundo da cratera. Ele queria coletar amostras e entender o que realmente estava acontecendo lá embaixo. E o que ele descobriu foi inesperado. Lá no fundo, entre rochas incandescentes e calor extremo, ele encontrou vida, bactérias, organismos extremófilos capazes de sobreviver em condições que deveriam ser impossíveis. Isso levantou uma questão perturbadora. Se há vida no fundo de um inferno artificial, o que mais pode estar escondido ali? Alguns cientistas argumentam que o poço deveria ter se apagado há décadas, que o gás não deveria durar tanto tempo. Outros acreditam que há algo diferente nesse reservatório, algo que ainda não entendemos completamente. E há, claro, as teorias mais sombrias. Moradores da região evitam se aproximar demais. Eles falam de sonhos estranhos, de vozes vindas do fogo, de uma sensação opressiva que toma conta de quem passa a noite perto da cratera. Turistas relatam mal-estar, tonturas, visões perturbadoras. Claro, cientistas explicam isso como efeito dos gases tóxicos e do calor extremo. Mas e se houver algo mais? E então, em 2010, o presidente do Turcomenistão, Gurbanguly Berdimuhamedov, decidiu que era hora de acabar com o poço de Darvaza. Ele ordenou que especialistas encontrassem uma forma de apagar o fogo. A razão oficial: prejuízos econômicos e ambientais. Mas muitos suspeitam que havia outra motivação. Talvez o governo soubesse de algo que o público não sabia. Talvez o poço representasse um perigo maior do que apenas desperdício de gás. Até hoje, nenhuma tentativa de apagar o fogo foi bem sucedida. Ou talvez nenhuma tentativa tenha realmente sido feita.
O poço de Darvaza continua lá, queimando, esperando, como uma ferida aberta no deserto que se recusa a cicatrizar. E enquanto turistas visitam o local para tirar fotos do inferno na Terra, uma pergunta permanece sem resposta. Por que esse fogo nunca apaga? Será que realmente estamos lidando apenas com um acidente geológico? Ou há algo mais profundo, algo que os soviéticos descobriram em 1971 e decidiram queimar para sempre? Porque, no fim das contas, se você quisesse esconder algo perigoso, algo que não deveria ser encontrado, qual seria a melhor forma de fazer isso? Mantendo-o em chamas, para sempre. Esse foi mais um caso arquivado. E você, acredita que é só fogo?